Olá pessoal, dando continuidade então à termoquímica, vamos estudar a lei de Hess, né? A lei de Hess, ela é experimental, né? Hess é um suíço, né, que desenvolveu seus experimentos e ele estabeleceu então que o calor liberado ou absorvido, né? Porque uma reação química pode ser endotérmica ou exotérmica, independe dos estados intermediários pelos quais uma reação passa. Por exemplo, carbono grafite mais O2 pode produzir monóxido de carbono mais meio O2 e o monóxido de carbono mais meio O2 pode produzir CO2. Ou seja, carbono grafite mais O2 produz CO2, entendeu? Então, a quantidade de calor liberado ou absorvida, ela independe de quantas etapas tenha uma reação, mas, né, ela independe dos estados intermediários. A variação da entalpia, ΔH, depende apenas do estado inicial, ou seja, a entalpia dos reagentes, e do estado final, que é a entalpia dos produtos. Por exemplo, como eu estava explicando, se aqui eu tenho entalpia contra o caminho da reação. Carbono grafite mais O2 para produzir CO2, né? Então, o que é o ΔH? É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Só depende da entalpia dos produtos e da entalpia dos reagentes, né? Sim? Porém, se você conhecer reações intermediárias pelas quais o processo passa, por exemplo, eu quero calcular então a variação da entalpia, né? Que é produto menos reagentes. O carbono grafite mais O2 pode produzir CO mais meio DO2, né? Então, essa reação vai ter um ΔH1 e o monóxido de carbono mais meio de O2 pode produzir CO2. Pessoal, não podemos nos esquecer de colocar os estados físicos, tá? Monóxido de carbono gasoso e O2 gasoso. É muito importante a colocação dos estados físicos. Você vai lembrar dos estados físicos a 25 graus Celsius e uma atmosfera de pressão. Monóxido de carbono é gasoso, O2 também é gasoso. E aí, monóxido de carbono mais meio de O2 vai dar dióxido de carbono, com um ΔH2. Você percebeu que o ΔH é igual ao ΔH1 mais o ΔH2? Então, a lei de Hess é um processo algébrico. Geralmente, você tem uma reação cujo ΔH você quer calcular. O que ele quer dizer aqui que não importa o caminho. Você pode inverter uma reação, você pode multiplicar por 2, por 3 uma reação, você pode, o coeficiente, né? Você pode multiplicar por 1, 2, 3, sei lá, os coeficientes da reação, você pode dividir os coeficientes da reação, mas você pode inverter uma reação, mas tudo que você faz com a equação química, com a reação, você faz também com o ΔH. Por exemplo, se você tiver que multiplicar os coeficientes por 2, o ΔH será multiplicado por 2 daquela reação. Se você quiser dividir por 3, o ΔH terá que ser dividido por 3. Se você inverter uma reação, o ΔH, então, ele também vai trocar de sinal, tá? Vamos ver aqui no próximo exemplo como é que isso pode funcionar.